Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de um assunto, sempre assunto importante, mas esse assim muito significativo, que é a prisão da mente condicionada, né? A prisão da mente condicionada. Então, a gente a gente pensa sempre que a gente está enxergando tudo, né? E quando os cegos da alma acreditam assim, acreditam mesmo que enxergam tudo com os olhos abertos. E que tal ousar abrir o olho que nunca se fecha, que é o terceiro olho, né? Ele fica bem aqui, ó, entre as sobrancelhas. Ele parece uma pinha, né? Uma pinha. Aquela pinha mesmo, pinha de árvores, ele parece uma pinha, porque ele parece pinha, né? Para não se confundir com uma pinha, porque ele fica bem aqui no terceiro olho. E a gente sabe claramente quem tem o terceiro olho aberto ou não, e pouquíssimos têm realmente o terceiro olho aberto, porque não é mais prisioneiro de nada que a sociedade impõe. E há algo assim no centro, né, da nossa testa, quase que imperceptível, pulsando, né? Isso pulsa, pulsando, que é o verdadeiro elo entre as realidades físicas e o mundo invisível ainda, para muitos que não têm o terceiro olho aberto. Esse terceiro olho é chamado, né, de glândula pineal. Acho que muitos já ouviram falar sobre isso, né? Glândula é uma glândula viva que fica aqui, que é o terceiro olho, que é chamado de glândula pineal em forma de uma pinha, né? De pinha. René Descartes, né? Diz assim que é a sede da alma, né? Aqui fica a sede da alma. E muitas pessoas, né, querem assim, de alguma forma, ou tentam forçar a abertura desse olho com algumas plantas da natureza que é chamada de DMT, né? Porque várias plantas contêm o DMT. O que é o DMT? Digamos assim que quem já experimentou ayahuasca, né? A jurema preta, várias plantas na natureza, além dessas que eu estou citando aqui, contêm o DMT. Por que essas pessoas procuram? Porque quando a pessoa assim, geralmente ela não consegue de uma forma natural fazer essa abertura do terceiro olho, então ela tenta de alguma forma com a planta, com essas plantas que para muitas pessoas fazem muito mal, né? Algumas pessoas conseguem ter algumas visões, né, do invisível. Algumas pessoas acabam confundindo ainda mais a mente. Para algumas pessoas tem um resultado de dar uma psicose. Porque tem gente até que já tem relatos de morte. Por que acontece isso? Porque você está forçando a sua natureza, digamos que o seu espírito, a sua alma, a sua consciência, chegar num local que você não está pronto e que você não está fazendo nada de uma forma natural para chegar aí. Então, muitas pessoas chegam nesse ponto durante uma regressão de memória, uma regressão de memória, na terapia chega de uma forma natural, sem prejudicar, que a gente faz tudo uma técnica. Dentro dessa técnica, a gente também usa a respiração holotrópica. Então, a pessoa chega de uma forma natural sem o uso dessas plantas, né? Então, por que faz isso? Porque quando você acessa de alguma forma o seu terceiro olho, essa glândula pineal,
ela fica viva, né? Ela começa a pulsar, então você tem acesso a vidas paralelas. É mais fácil de você compreender tudo que você já fez ou está fazendo em outras vidas paralelas e o que você está fazendo aqui, repetindo às vezes o mesmo erro, que não há necessidade. Então, você dá um passo maior na sua vida. Geralmente, quem faz direitinho, né, esse procedimento, esse tipo de terapia, sempre, né, dá passos enormes na frente de qualquer outra pessoa. Como pessoa, fisicamente, emocionalmente, profissionalmente e financeiramente, né? Só não chega nesse ponto quem para antes, porque tem pessoas que param e não necessariamente está parando pelo financeiro, né? Tem algumas pessoas que podem parar pelo financeiro, mas muito poucas são pelo motivo financeiro. Às vezes param porque realmente não estão prontos para desapegar daquilo que era conhecido, né? O que pregaram para mim, eu acredito e pronto. E você tem que estar pronto para desapegar de muita coisa que já colocaram na sua mente que realmente não é real. E, inclusive, essa aparição que vai ser em 2027, eu sempre coloco aqui que finalzinho de 26 para 27. É quase mais certeza que seja ali no início de 27. Pode acontecer no final de 26, mas é mais provavelmente aconteça em 2027. O que vai acontecer, Maristela? A aparição de extraterrestres e que não há motivo para se assustar, porque eles têm assim, as melhores intenções no coração e embora ele tenha as melhores intenções no coração para nos ajudar, e já houve essas aparições em outros momentos lá para trás, em outras épocas, mas assim sempre foram rápidas, no máximo eram 2 horas, e dessa vez o que a gente sabe, até onde a gente sabe, nas meditações que a gente observa e com outras pessoas maravilhosas aqui despertas também, que vem a mesma coisa, que dessa vez eles ficarão 2 meses. Com a intenção de só ajudar o planeta a fazer mais evoluções, inclusive também tecnológicas. Mas quando acontece isso, o véu do esquecimento, ele para. E ele fica muito sutil, digamos que ele cai quase que completamente para muitas pessoas. E muitas pessoas vão experimentar claramente arrependimentos que não vão aguentar, né? Podem tentar suicídio, alguns até se suicidar, uns enlouquecer, mas a intenção deles não é essa. A intenção realmente é ajudar. Por isso que a gente faz esses vídeos, não só eu, como muita gente faz vídeos alertando para as coisas que vão acontecer, né? Maristela, e essas coisas que aconteceu lá no Paraná, aquela destruição, tal, não sei o quê. Veja, você sempre está no lugar certo, na hora certa. Não há erro entre você e a natureza. Não há erro. Então, algumas coisas essas pessoas tinham para aprender com essa destruição, né? E isso não quer dizer que a gente não passe, né? Nós estamos com previsões aí de outras coisas bem fortes, né? Tempestades muito fortes vindo para o estado de São Paulo. E muitas coisas ainda vão acontecer, porque o planeta ele está em revolução, né? O planeta está em revolução. E você só vai estar sendo varrido desse planeta ou destruindo o seu lar, de alguma forma, a sua casa, alguma coisa, se realmente você precisa passar por isso. Quem não precisa passar por isso? Quando você, independente do que você fez, se você está disposto a abrir esse terceiro olho, ter a visão da alma e parar de querer destruir quem está à sua volta, né? Eu quero destruir meu vizinho, eu quero que ele morra, eu quero destruir o meu coleguinha, eu quero destruir aquele meu irmão, eu quero destruir não sei quem. Então, quando você tem esses tipos de pensamentos, você tá vulnerável
né, a esses tufões da natureza, né, a esses redemoinhos, seja o que for, esses tipos de tempestade, você fica vulnerável. Agora, quando você está disposto a limpar o planeta, a colocar no planeta mais pensamentos positivos, não tem o que você temer. Então, 2027 vai ter realmente esse contato aberto. E o AI3, AI13, que todo mundo está falando aí, a 31 Atlas, né? 31 Atlas, realmente já foram falado tudo quanto é besteira. Eu já falei em outros vídeos, eu volto a falar, né? Tudo besteira que estão falando, que vai cair aqui, que vai explodir. Não, é uma nave também espacial. É uma nave também espacial. Não é só ela, tem outras tantas aparecendo. Aparecendo para quem tem o terceiro olho aberto. Aparece para a gente que tem o terceiro olho aberto de uma forma muito clara, de uma forma muito específica. E outras coisas mais que acontecem. Mas por que essa, né, está se deixando pegar pela NASA, pegar por outras tantas pessoas? Porque é uma forma de ir acostumando, que nós vamos entrar agora em 2026. E finalzinho de 26 para 27 vai ter realmente a aparição deles. Então é uma forma de ir acostumando com eles. E nenhuma nossa tecnologia, nossa, dos Estados Unidos, da China, seja de onde for, nenhuma tecnologia pode com a tecnologia deles. Eles são totalmente tranquilos quanto a isso. E a intenção deles é apenas nos despertar, né? Nos despertar. E então, por que a prisão da mente condicionada? Porque enquanto você não desperta esse terceiro olho aqui, né, entre a sobrancelha, enquanto você não desperta ele, você tem uma prisão de uma mente condicionada, né? Onde você vai participar de uma igreja, de uma seita, de um terreiro, aí seja o que for que você vai participar, você tem uma mente condicionada. Então você começa a ter medo de tudo, você se submete a tudo, porque você acha que vai queimar o resto dos seus dias no inferno, se não salvar a sua alma, você vai ficar aqui, vai ficar ali, você vai para o céu, deixa do céu, quando tudo isso está dentro de nós, né? Às vezes a gente ouve tantas coisas, tantas aberrações de pessoas palestrantes, que já fizeram bariátrica, já fizeram e continuam tendo tantos problemas no físico, diabetes, e vai lá e fala, você vê esses dias eu ouvi falando mal do Valdo Vieira, quando o próprio Chico Xavier, né, falou bem dele. Porque o Valdo Vieira nos deixou? Porque ele é muito inteligente, o Chico Xavier falou. Chico Xavier falou porque ele é muito inteligente. Ele está muito na nossa frente. E ele não tem mais condições de vagar, é que nem vagões, ficar nos vagões que nós estamos andando devagarzinho nos trilhos, quando ele pode voar, né? E aí pessoas que não entendem nada, cheias de problemas, daquele condicionamento na mente, não sabe nem o que está falando, vai falar que ele desviou, né? Então é muito triste, pessoas que participam de seitas, seja de kardecismo mesmo, mesa branca, seja terreiro, seja budista, seja o que for, né? Quando a pessoa está julgando o outro, não tem o terceiro olho aberto. Não tem. Ela é submissa ou ele é submisso e quer submeter você também à mesma mente condicionada. E geralmente são pessoas que não têm saúde física, mental, não é bem financeiramente, não é bem profissionalmente, né? Você vê claramente que ela não está atrelada realmente à luz, à divindade. E então, essa glândula, ela é viva, né? E então esse DMT que a gente consegue através de uma boa terapia, como regressão de memória, como com respiração holotrópica, hipnose, porque ela é a molécula do espírito presente em plantas visionárias, né? Então tem gente que
não quer fazer dessa forma, tenta forçar tomando esse chá, né? Esse chá, que para muitas pessoas acaba atrasando, porque a pessoa pensa que ela está fazendo alguma coisa e fica tudo embaraçado nas coisas que ela vê, porque ela não está preparada nem pronta naquele processo. Mas não deixa também de ser uma chave para o despertar. E esse despertar exige presença e coragem. Então, se você não tem presença e coragem, mesmo numa terapia dessa que eu faço, se você não tem presença e coragem, às vezes você para. Você para na segunda, terceira sessão, você vai parar. Porque tem pessoas que falam claramente para a gente, não quero, eu já vi que aqui eu vou ver tudo e tem tantas coisas que eu não quero ver, porque eu sei que você vê junto, e eu não quero. Por mais que eu fale, mas para mim não interessa o que você está vendo, e a pessoa não quer, porque ainda não tem a presença mesmo ali e a coragem, né? Para ver o que os olhos físicos não veem, inclusive dentro de si mesma. Então, é ver com clareza as ilusões que cultivou dentro de si. Né? Quais são as ilusões? Os medos, né? Os medos que já colocaram nela desde a barriga, né? Desde o ventre da mãe, as crenças, os auto-enganos que nem falado o Valdo Vieira, né? Os auto-enganos. E quando a gente está desperto, você deixa de ser manipulado por narrativas externas. Então, nenhuma narrativa externa nos manipula mais. Nós começamos a ver, assim, a realidade como ela é, né? Crua. A realidade crua, como ela é. E com os olhos de Deus, com os olhos do divino. E então, a gente se reconecta com a origem. Porque poucas pessoas chegam até ele, até o divino, porque poucas pessoas chegam até esse ponto, né? Muitas pessoas na igreja falam assim, recebi o Espírito Santo, né? Deus está falando comigo. Como se você continua numa mente condicionada, né? Um mente, outro mente, um quer mentir, não, mas com ele falou mesmo, comigo ele falou mesmo, comigo ele até apareceu, né? Então, porque exige que você silencie o mundo interno. Né? Se você não consegue um pouco, né, sem ver televisão, sem ficar vendo redes sociais, não estou falando para você ser casado, solteiro, independente de ser casado, solteiro, desquitado, viúvo, seja quem for você, se você não consegue, às vezes, sentar um pouquinho, sempre onde a gente mora tem um lugarzinho gostoso para a gente sentar, dentro de casa, ou seja, fora de casa, sentar e ficar contemplando a natureza. Sem egoisticamente ficar pensando nos nossos problemas. Que problemas nós temos todos os dias, né? Para desafiar. Então, esquecer um pouco, ficar contemplando, quando eu contemplo a natureza, eu estou contemplando o divino. Né? E a meditação, Maristela, se você não consegue meditar, começa contemplando a natureza. Mas assim, esquecendo dos seus problemas. Você consegue fazer isso pelo menos por 5 minutos. Depois, se você conseguir, você vai querer fazer por 10, 15, e aí você vai indo no seu tempo. Porque se você não consegue silenciar o mundo seu interno, né, silenciar o seu mundo externo, então você não está fazendo nada ainda. Né? Você não está desperto no seu terceiro olho. A sociedade estimula você exercer você estimula o excesso, estimula você o excesso do estímulo externo, né? E pode ver que sempre lá na pracinha uma banda, a música, e a pessoa vai beber, vai fumar, ou usa algum tipo de droga, mas porque ela não consegue lidar com ela mesma. Você vê assim, às vezes, pessoas perto de você, né? Às vezes eu sempre cito vizinhos, tem vizinhos muito bons, muitos que gostam do silêncio também, que nem a gente gosta, mas tem uns que não conseguem ficar no silêncio, né? A pessoa mal acorda já está com o barulho lá de qualquer música,
ou um rádio falando no ouvido dele sem parar, porque a pessoa não consegue ir para dentro, né? Ela tem medo de enfrentar ela mesma. Então, quanto menos silêncio na sua vida, menos você sente. Você não sente nada. E quanto menos você sente, mais você se afasta da verdade. Então, essas pessoas muito barulhentas, estão sempre dando festa, sempre indo aqui e ali, sempre um movimento, né? Então, ela está muito longe da verdade. A vida sempre foi errada, está errada e vai continuar errada. E com essa prática, esse ponto entre as sobrancelhas, né? Entre as sobrancelhas começam a vibrar, ver imagens, intuições, surgem do nada. Sentimos a presença do que não pode ser explicado, apenas vivido. Só abrir ao abrir o terceiro olho, nosso corpo se enche de luz. Realmente você encontra o divino, se enche de luz, dissolvendo os muros da nossa ignorância, né? Nesse estado não há mais separação entre você e o divino. Então, realmente, aí você chegou. Não há mais separação. Você não busca mais Deus. Ah, eu preciso ir lá na igreja buscar Deus, preciso no terreiro, preciso buscar Deus. Não, você não busca mais Ele. Você se torna a expressão dele em ação, né? As pessoas mais próximas percebem que você não é mais a mesma pessoa. E um ser humano com o terceiro olho aberto não precisa ser guiado por ninguém. Eu vou lá ouvir o meu pastor, vou lá ouvir meu pai de santo, vou lá ouvir a monja, vou lá ouvir a Maristela, né? Não, você não precisa mais ser guiado. Não se curva a mais a nenhuma autoridade. Sempre que você tem que dizer a verdade, você diz sem receio, porque você está conectada realmente com o divino. E porque você sente, você sabe, se torna assim uma pessoa incontrolável. Ninguém mais controla você. Pode falar o que quiser, né? Ou um coleguinha, você faz de bonzinho naquela horinha em 2 minutos para tentar fazer você de besta. Não dá, porque você não é mais uma pessoa controlável. E porque a sua consciência está desperta, e consciência desperta, um ser desperto não precisa mais de promessa de salvação. Eu vou lá para ouvir a promessa de salvação. Você não precisa mais disso. Não se curva, não se ajoelha, não obedece, não teme. A centelha divina está dentro de você, né? Por que tudo isso acontece? Porque o ser humano desperto, ele incomoda, né? O ser humano desperto incomoda. Eu vejo que eu tenho incomodado muitas pessoas, incomoda. Ele quebra, né? Ele quebra a lógica, ele quebra a lógica da escassez, ameaças que ainda dormem, né? Ameaças que ainda dormem. Ele irradia uma presença firme. Despertar é ver com clareza. Estados de meditação profundo também leva você à abertura do terceiro olho, né? Com isso você reorganiza o cérebro. O despertar faz você compreender finalmente que sua consciência moda o mundo à sua volta. Então, ao ser desperto, ele cria, ele vai criando o mundo que ele quer. Você tá conectada ao divino, você se tornou um Deus, você está conectada com o divino. E você vai criando o mundo à sua volta. Quando você vê, você vai vendo as pessoas fazendo tudo o que tem que ser feito a seu favor, né? E isso chama-se magia, né? Alquimia interior. Magia, alquimia interior, né? Mas com o despertar vem a responsabilidade, porque saber te torna
soberano, né? Saber te torna soberano, então é muita responsabilidade, né? Há muito que é dado, muito será cobrado. Isso realmente é totalmente real. E é preciso coragem para abandonar o papel de vítima. Você vê que as pessoas, ai, porque houve imprevisto, ai, porque não sei o quê, ai, porque agora eu tô aqui no hospital, ai, porque agora o Facebook me bloqueou, né? As pessoas adoram o papel de vítima. E abandonar as narrativas que te mantinham pequeno. Você abandona aquelas narrativas que te mantinham pequeno. Ou antes era uma prisão confortável, né? Quer dizer, antes você tinha uma prisão confortável, né? Que você chamava de normal. Quando você encontra com o verdadeiro profundo, né? Com a verdade profunda, né? A tua vida muda completamente. E esse tipo de pessoas que estão assim mudando o campo vibracional do planeta é a minoria ainda, né? Às vezes a gente pensa que está no 3%, daqui a pouco cai para 2%, cai para 1%. É a minoria do planeta, de 1 a 3% no planeta, né? Porque são essas pessoas que estão despertas, que segura de não acontecer coisas ainda mais graves. E que de alguma forma estão conectados com esses extraterrestres que vão se fixar aqui em 2027 com a única intenção de nos ajudar. Lembre que com a presença deles o véu cai. Todo mundo vai saber de todo mundo, porque o véu vai cair para todo mundo. Uns falam que vai ser desligado, cair, seja o que for. Mas todo mundo vai saber de todo mundo e muita gente vai ter muito arrependimento. E um momento que você olha assim para o espelho e não vê mais um ser perdido. Como é gostoso você olhar para o espelho e não ver mais um ser perdido, né? Porque quando você olha para o espelho, você fala, ai, hoje eu não estou gostando de mim. Ai, hoje eu não estou vendo nada em mim, né? E quando você sempre está olhando para o espelho e já não vê mais aquele ser perdido, e vê a expressão pura da fonte, vê o divino, a consciência pura, o amor consciente é a força mais revolucionária do universo, o amor consciente. E desperto você se torna que o mundo, você se torna o que o mundo mais precisa. E já ouviu assim que é corriqueiro ouvir pessoas dizer assim, ai, parece que está sempre faltando algo na minha vida, né? Você pode ver. Às vezes o cara lá tá podre de rico, ou a mulher tá bem sucedida, aí tá sempre parece que faltando algo na minha vida. Mesmo quando tudo parece estar em ordem, né? Porque essa pessoa não fez essa conexão com o divino. Porque, no fundo, você entrou... você ainda está assim, separado de algo essencial de você mesmo, né? Você está intuindo que você está separado de algo essencial que é você mesmo. Você não precisa se tornar iluminado. Você já é luz. Você já é luz. A verdade está em você. Então, o trono de Deus nunca está lá nos céus. Nunca esteve nos céus, mas sempre no centro do seu próprio ser. E se você está me ouvindo até aqui, algo em você está acordando. E é uma honra caminhar com você. O divino assim, ele não pergunta se você merece, apenas se você está disposto ou disposta a lembrar. É isso que os extraterrestres farão isso em 2027. Se você está disposto a lembrar quem você realmente é. A vida ela não é linear, né? Não é ali ó, linear, uma reta, ela não é uma linear. Porque o tempo ele é uma ilusão e o amor não é um sentimento, ele é frequência.
o medo não é real, ele é programação. Estamos programados para ter medo. Então, eu pergunto assim, você vai continuar esperando por um sinal maior ou entender que você é o próprio sinal? Seja bem-vindo de volta ao lar, que nunca foi um lugar, mas um estado de ser. Um estado de ser. Não tenha medo de silenciar sua mente, não tenha medo de ficar no silêncio, não tenha medo de despertar a sua glândula pineal, seu terceiro olho, porque ali eu posso acreditar que realmente você se conectou com o divino. Você vai ver que você não vai ter mais vontade de destruir ninguém e nem as coisas ao seu redor. Você só realmente vai querer que as pessoas também despertem como você despertou. Gratidão, amor sempre.